Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Precisando trocar os seus óculos com qualidade e preço justo de verdade? Vem aí o Mercadão dos Óculos na sua cidade. Uma ótica completa com opções de armações e lentes para toda a sua família. Venha conhecer os mais lindos óculos de grau e solar da minha coleção exclusiva. Você vai se surpreender com a qualidade dos produtos e os ótimos preços. Então, aguarde, hein? Não compre os seus óculos antes de conhecer o Mercadão dos Óculos, agora pertinho de você. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. E o nosso programa aqui tem o oferecimento da Unimed Erechim. Na hora de cuidar da sua saúde, a Unimed possui um plano de saúde excelente que combina direitinho com o seu bolso. Além do plano de saúde, a Unimed também trabalha com a medicina preventiva e diversas farmácias distribuídas pelo centro de Erechim. Então, na hora de consultar a Unimed, você pode fazer um contato pelo telefone 3520-6100. E hoje nós estamos aqui na URI Erechim, onde vai acontecer uma palestra bastante importante promovida pela Unimed Erechim. A cintilografia miocárdica no dia a dia do cardiologista. E o nosso convidado para esse bate-papo, para essa aula mestre hoje aqui com os acadêmicos é o Dr. Marcos Capitânio Michelin. E agora a gente vai conversar uns minutinhos com o doutor para entender melhor sobre este assunto e para que você fique muito bem informado. Doutor Marcos, bem-vindo a Erechim, hoje numa noite muito especial aí, onde a gente vai poder ouvir o senhor falando tanto para profissionais da medicina, enfermeiros e também os acadêmicos que estão iniciando a sua vida na área da medicina. Sim, certamente vai ser um desafio para ter que palestrar para um público um pouco distinto, com graus diferentes de formação, então eu vou ter que, às vezes, ser um pouquinho mais técnico, um pouco mais específico, mas tentar manter uma didática para que abranja todos os públicos. Verdade. Doutor, a cintilografia miocárdica é um exame de alta complexidade? Como é que se analisa esse exame e em que casos é pedido? A cintilografia é um exame que parece ser de alta complexidade, mas é um exame de média complexidade, é um exame fácil de ser feito e deveria ser feito mais, porque ele nos dá informações importantíssimas sobre várias doenças cardiológicas e tem uma gama hoje de utilização em vários diagnósticos e em alguns pontos, em algumas regiões ele é subutilizado. Hoje em dia ele é mais utilizado no diagnóstico da cardiopatia isquêmica, quando a gente tem um entupimentozinho, e é um exame que hoje em dia, nos grandes centros, ele é um exame cardinal para tomada
de decisão, tanto para indicação de cateterismo, como de cirurgia ou até mesmo para outras doenças. Então é um exame muito complexo, fácil de ser feito, média complexidade, o que faz com que ele seja facilmente realizado e que dá informações muito amplas e muito específicas, muito além dos testes tradicionais. Pois é, doutor, geralmente quando o paciente ele procura um cardiologista, que ele chega no consultório, é porque ele já tem algum sintoma de dor no peito, de cansaço, enfim, pressão alterada. De que forma se analisa paciente por paciente para se indicar um exame dessa forma? Perfeito, esse vai ser o foco principal da minha apresentação, que é aquele paciente que chega ao consultório médico com a queixa de dor torácica ou alguma coisa que pode fazer com que a gente pense que tenha algum entupimento nas coronárias, como por exemplo falta de ar. Às vezes a falta de ar, muitas vezes não é do pulmão, e sim é uma manifestação de entupimento, tá? Então o paciente às vezes que que tem um entupimento em alguma das artérias do coração, não se manifesta com dor, ele se manifesta com cansaço, com falta de ar. Então aquele paciente que nos chega, que já é hipertenso, já é diabético, já tem colesterol elevado e que vem com dor torácica, esse é o momento em que eu vou ter que definir para ele se assim, ele tem entupimento ou ele não tem entupimento. Agora imagina se eu estiver na frente de um paciente desse que pode ter um potencial de agravamento bem grande e eu não diagnosticá-lo. Então, assim, se eu tenho a disponibilidade de um exame de fácil acesso, de fácil realização e que me dá informações precisas, por que não usar? É verdade. Verdade. Doutor, alguns pacientes, após a realização deste exame, precisam imediatamente ir para um bloco cirúrgico ou até mesmo para colocar um cateterismo. Essa decisão é tomada imediatamente? Normalmente não, porque cintilografia, na sua essência, até pode, tá? Mas na sua essência ela é feita no ambiente de consultório, tá? Não nas emergências. Existem casos que na própria sala de cintilografia, o médico que está fazendo detecta achados graves em que o paciente tem que sair daquele ambiente, ir para o hospital e fazer cateterismo para ver o que está acontecendo. Mas na maioria das vezes não é assim. É um paciente que vai para a sala de cintilografia, faz o diagnóstico e esse diagnóstico não é simplesmente um diagnóstico tem ou não tem. Ele tem inúmeras variáveis e com as variáveis que a gente vai ter do exame, mais as variáveis que o paciente, a dor, o que o paciente sente, as características do paciente, isso tudo junta para que a gente tenha um diagnóstico e uma decisão terapêutica, tá? Muitas vezes, mesmo que tenha um entupimento, a gente vai tratar só com remédio, outras vezes cateterismo e aí, em consequência do cateterismo, pode resultar ou a colocação das molinhas, dos estentes, ou até mesmo uma cirurgia de revascularização miocárdica. Algumas pessoas têm medo de fazer alguns exames por causa do famoso contraste. E neste caso, explique um pouquinho esse bichinho de 7 cabeças que algumas pessoas pintam. Então, acabou o medo, porque a cintilografia não tem contraste. Que coisa boa. Não, ela tem o que a gente chama de radiomarcador. Ele não é o contraste. Qual é que é aquele contraste que é o ruim? É aquele contraste iodado, aquele que atinge os rins, que atinge outras coisas. Então, a cintilografia usa radiomarcadores que obviamente podem ter algumas complicações, mas que são mínimas e os pacientes fiquem tranquilinhos que o rim deles está poupado. Esse exame realizado, procedimento feito, pessoa volta à vida normal ativa. Daqui a um tempo, novamente com problema cardíaco. Isso é genético, isso é alimentar, isso foi detectado, mas naquele momento não era o suficiente para se mexer. Como é que você analisa tudo isso? Perfeito, acho que esse é um dos resumos da minha palestra, muito bem perguntado. Seguinte, a doença dos entupimentos é uma doença crônica e evolutiva, certo? A gente diz que é o câncer das artérias, tá?
Então, mesmo que a gente, naquele momento, faz um exame normal, o exame normal não quer dizer que o paciente não tenha nada, mas que naquele momento ele pode ter pequenas coisas que não estão lhe oferecendo risco. Isso não quer dizer que a gente não precise de um acompanhamento e em um certo momento repetir o exame e aí diz, não, agora tem. Mas o que aconteceu? A gente não viu antes? Não, evoluiu. Sobre o que fez isso aí piorar, bom, essa é uma resposta que se a gente tiver agora, a gente encerra a cardiologia. Mas assim, coisas que fazem piorar, principalmente o não controle dos fatores de risco. Se eu não controlar a pressão alta, se eu não controlar o colesterol, se eu não controlar o diabetes, se eu não parar o tabagismo, obesidade, sedentarismo, aquelas alterações pequenininhas que talvez não foram vistas antes no exame, vão progredir e vão ver. Então, um exame normal não é assim, eu não tenho nada. Bom, o meu risco é baixo, mas eu preciso me cuidar quanto aos fatores, senão a doença volta. Correto, doutor. Doutor, todos esses exames que hoje a gente tem disponível, ele evita com que o paciente vá para uma mesa cirúrgica ou que ele vá a óbito. Porém, a gente aí está lidando com um fator diferente que foi a Covid-19 e após isso muitas pessoas acabaram falecendo por problemas cardíacos. Como é que se justifica isso? Os problemas cardíacos, nós temos até uma conversa, um dia a gente estava lá no hospital, no Instituto de Cardiologia, dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia apontam que a gente tem 2.000 a 2.200 mortes cardiovasculares por dia. Vocês lembram, todo mundo lembra aqui, que na mídia, sem desvalorizar, óbvio, quando a gente chegou na faixa dos 2.000 pacientes por dia de óbito, até passamos disso. Mas aí a gente comentou, pois é, então a gente tem uma pandemia todos os dias, há quantos anos? Então, assim, não se entra no mérito agora o que foi errado, o que não foi, o que se fez. A avaliação cardiológica, a gente tem, até porque a cardiologia não parou tanto, mas assim, a avaliação cardiológica, as doenças cardiológicas não podem parar. Isso é fato e pronto. É verdade. O mercado oferece uma gama enorme de remédios, eu não sei se eu estou usando o termo certo, se os médicos falam remédios, para o paciente após o procedimento de um cateterismo, enfim, de um procedimento cardíaco. Esses remédios, eles são para a vida toda? Esses remédios podem comprometer os rins? Fígado também? Tá, então assim, quando a gente tem uma doença dos entupimentos, a cardiopatia isquêmica, a doença arterial coronariana, um infarto. Quando a gente trata, a gente não está curando, a gente está tratando, como a gente diz. Essas doenças não têm cura. Depois que a gente resolveu aquele problema mais crítico do entupimento, começa uma nova vida. Sim. Do paciente. E começa o que a gente chama o coquetel. Esse coquetel, ele tem o objetivo de 3 coisas, principalmente pós-infarto, vamos dizer. O coquetel tem o objetivo de 3 coisas. Primeiro, que o paciente tenha um novo infarto. O que precisa para eu ter um infarto? Já ter tido um. Quem tem um infarto, pode ter outro. Então, os medicamentos fazem com que eu evite um novo infarto, ou pelo menos reduzem a chance. Segundo, eles reduzem a chance de uma evolução para um quadro de insuficiência cardíaca. Quando o coração começa, porque uma parte dele morreu, essa parte começa a crescer, o coração cresce e fica fraco. E terceiro, que esses remédios têm o objetivo principal, como é o objetivo de todos os estudos em cardiologia, de reduzir mortalidade. O que eu quero dizer em reduzir mortalidade? Que às vezes, eu quero reduzir mortalidade. Gente, quem já teve um infarto, sabe que a expectativa de vida invariavelmente vai ser menor do que a população em geral, ou pode ser menor. E aqueles remédios estão fazendo o quê? Com que tu consiga atingir, pelo menos em próximo, ou até passar a expectativa de vida que tu terias mesmo não tendo infarto. Então, eu acho que esses 3 argumentos
convencem bem o paciente de que ele tem que tomar as medicações, sim. Quanto aos efeitos deletérios, eles são muito questionados e, infelizmente, muito divulgados na mídia não especializada, na mídia informal, eu quero dizer. Pode acontecer? Óbvio. Pode acontecer de acometer o rim, pode acometer o fígado, mas as taxas são tão pequenas para os benefícios tão grandes, então vale a pena. Doutor, hoje o senhor está aqui na URI, vai conversar daqui a alguns instantes com acadêmicos, futuros cardiologistas, futuros profissionais da medicina. Qual é a mensagem que o senhor deixa para esses profissionais que amanhã estarão do seu lado? Atendendo o paciente, realizando cirurgias e, principalmente, entendendo a dor do paciente que está do outro lado da mesa? Perfeito. É muito boa pergunta, novamente. A mensagem que eu vou passar é uma que não tem nada a ver com o exame de hoje. Sim. Primeiro, façam uma medicina moderna. E o que é uma medicina moderna? É talvez fazer um retrocesso para a medicina antiga. Sejam mais presentes nos seus pacientes, toquem mais nos seus pacientes, façam um atendimento mais horizontal e não tão vertical. Sejam um pouco mais presentes na evolução da doença dos seus pacientes. Isso é a modernização, ou seja, é um retorno a uma parte da medicina. Outra, não se deixem cair pela tentação das pseudociências. Elas são muito atrativas, assim. Depois de uma formação, vocês vão ter argumentos, vocês vão ter instrumentos para avaliar o que são estudos de verdade, o que são estudos de interesse e que são pseudo-estudos. Então, aliando essa parte humanitária do paciente com o conhecimento médico, é impossível a gente não fazer uma medicina boa. Nem sempre a gente vai acertar tudo, tá? Nem é o nosso propósito, mas que pelo menos a gente tente reduzir os erros e dar conforto ao paciente. Doutor, obrigada por nos atender, por esse bate-papo, por essa troca de informações, de conhecimento, e que o senhor possa sempre voltar a Erechim com boas notícias e trazendo conhecimento não só para os acadêmicos, mas também para os nossos profissionais. Obrigada. Tá certo, muito obrigado. Eu que agradeço a organização toda. E agora nós vamos conversar com o Dr. Elcio Zanardo, diretor técnico do Hospital Unimed, da Unimed Erechim, e a gente vai falar sobre um serviço bastante importante que é a medicina nuclear. Doutor, a partir de agora, a medicina nuclear também faz parte dos serviços administrados pela Unimed Erechim? Sim. Nós vínhamos há mais ou menos um ano conversando por solicitação dos sócios do serviço e os próprios nuclearistas que não são daqui, que trabalham fora, né? Em função da necessidade de manter o serviço funcionando. Nós, como entidade, como Unimed, é importante ter o serviço disponível, próximo, né, pelo número de clientes que a gente tem, pela demanda e tal, e em função da necessidade de se manter também para a região, né? Para nós é muito importante ter um serviço desse porte, próximo, né? Fácil acesso. Vocês sabem que as nossas distâncias daqui são longas, né? Então, tu perder um serviço desses ou deixar de ter um serviço desse funcionando significa deslocamento para as pessoas, né? As pessoas têm que se deslocar e às vezes não é tão fácil, né? Não é só ir a Passo Fundo ou eventualmente Chapecó, Porto Alegre, né? Então, a importância de ter um serviço desses aqui, né? E hoje para nós está sendo um momento muito interessante, que é participar do evento aqui da universidade, né? Trazendo aqui um colega para falar sobre um método, né, de exame, e hoje mais especificamente na cardiologia, né, na área da cardiologia. Então mostra a importância que a gente tem que dar para os serviços aqui da nossa cidade. Verdade. Doutor, quando a gente fala de doença, a prevenção ela é sempre o melhor remédio. E quando a gente faz exames pontuais,
a vida do paciente ela é preservada, porque é possível ter uma interrupção no problema muito mais rápido. E esse serviço de medicina nuclear, de cintilografia, ele pode sim dar uma sobrevida para o paciente? Com certeza, ele é um método diagnóstico, né? Vamos dizer assim, bem específico, né? Mas ele auxilia muito em algumas situações, e a gente talvez vai poder ouvir isso aí na palestra, né? Dúvida diagnóstica, né? E que facilite a complementar um diagnóstico e dar destinação para aquele paciente, para aquela patologia, né? Então tu encurta tempos, né? E evita eventos mais graves, muitas vezes, com um único exame, né? Mas ele não é assim o exame, é um exame que faz parte de um vamos dizer assim, de um cesto de exames que a gente tem à disposição, né? Hoje a gente tem, além do exame de esteira, aquele mais né, que a gente faz, que é o teste de esforço, né? Tu tem aí hoje a hemodinâmica a pleno funcionando, né? Mais de 10 anos já funcionando aqui, salvando muita gente, né? Então ele é mais um exame, uma peça para fazer esse complexo todo aqui, além de tudo que a gente tem na cidade. Então acho de fundamental importância a gente crescer e não encolher. Verdade. Doutor, parabéns à Unimed Erechim por se desafiar a trazer novos serviços, a trazer possibilidades das pessoas realizarem em casa os seus exames, enfim, todos os tratamentos de saúde necessários. Isso é em prol da nossa comunidade, não é só dos beneficiários da Unimed, isso é em prol da comunidade. Nós vamos conversar agora com o coordenador do curso de medicina da Unicampus Erechim, o Dr. Sérgio Bigolin, nessa semana que é bastante importante para toda a universidade, porque a gente está tendo uma semana acadêmica de medicina e a medicina com uma parceria bastante importante também com a Unimed Erechim. Olá, boa noite. A semana acadêmica para nós e para nossos estudantes, ela representa exatamente a formação, um complemento na formação de nossos acadêmicos. Então eu estava dizendo na inauguração da semana acadêmica que eles adquirem conhecimento, habilidades, eles adquirem atitude durante a sua formação. Mas quando tem essas atividades extracurriculares, eu sempre digo, isso é o complemento. É onde eles podem fazer uma interação entre eles, uma interação com colegas convidados, ou seja, eles enriquecem muito o currículo deles nesse momento. Então, para nós é um momento ímpar. E é onde eles conseguem, numa semana acadêmica, fazer um link, que para nós é importante, entre o ensino e a extensão por meio da pesquisa. Então, eles apresentam suas pesquisas na semana acadêmica e depois disso saem ações comunitárias na forma de extensão. Então, é muito gratificante para nós, para eles é muito importante na sua formação e ainda levam alguma coisa para a comunidade que é importante, né? E a Unimed Erechim sempre com esse papel social que é bastante importante, né? Ajudar na formação de novos profissionais. E a gente sempre, eu sempre disse assim que quando a gente fala da Unimed, a gente está falando de um grupo de médicos. A Unimed é um grupo de médicos, é uma cooperativa de médicos. Então, para nossos acadêmicos é importante esse contato com esse grupo de médicos, para essa experiência deles. E a Unimed é nossa parceira em todas as nossas atividades. E ela é tão parceira nossa, isso deve ser ressaltado, da Faculdade de Medicina, que já temos até atividades curriculares acontecendo dentro da Unimed. Na medicina do trabalho, por exemplo, toda a nossa formação acadêmica deles é lá dentro, né? Com a preceptora nossa lá, a Jaque. Então a Unimed foi nossa parceira desde antes de começar a Faculdade de Medicina e é uma relação tão bonita, tão grande que se estende até agora, com ações tanto curriculares como extracurriculares como essa que acontece hoje. É verdade. Doutor, obrigada por nos permitir esse momento aqui de bate-papo e falar de um assunto tão bom, que é de saúde da nossa Unimed e da nossa URI. Nós que agradecemos, muito obrigado e uma boa semana acadêmica para nós, então. E agora a gente vai conversar com o Dr. Eduardo Bertichevski. Ele é responsável técnico pelo serviço de medicina nuclear. Doutor, a medicina nuclear é um exame de imagem funcional. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a nossa população como é esse exame e para quais especialidades ele pode ser indicado? Claro. A cintilografia, como tu disseste bem, é um método de imagem funcional. Por que esse funcional, né? O que faz a gente botar essa palavra no final para explicar o nosso exame, né?
grande parte dos exames de imagem, que basicamente estão sob o guarda-chuva da radiologia, como ressonância, tomografia, ecografia, mamografia, raio-x, todos esses exames eles dependem muito mais da anatomia dos órgãos ou das alterações ou das lesões para que se expressem, né? Então, basicamente, uma vez, eu quero fazer um estudo renal com um método de imagem convencional, tu vai fazer, se a pessoa tem os 2 rins, vão aparecer os 2 rins. No caso da cintilografia, por exemplo, que é um exame que depende do funcionamento do órgão, já é diferente. Se tu tem os 2 rins, mas um dos rins não está funcionando ou está funcionando pouco, a nossa imagem vai mostrar isto, vai mostrar que um rim está com funcionamento a menor e, portanto, pode nem aparecer na nossa imagem. Se ele não está funcionando quase nada ou nada, não vai nem aparecer, porque a minha imagem depende da função, por isso que é uma imagem funcional. E para isso a gente precisa administrar para o paciente uma medicação que se ligue a esses tecidos. Então, no caso de uma cintilografia renal, tu precisa administrar para o paciente uma medicação que se ligue ao tecido dos rins. Só que é uma medicação que existe junto com um material radioativo, por isso que a nossa imagem é uma imagem de medicina nuclear. E neste momento que esse material radioativo está preso ao medicamento, eu consigo, num grande aparelho chamado gama-câmera, eu consigo detectar aonde esse medicamento foi parar. Se esse medicamento não se prendeu naquele rim, porque aquele rim não funciona, a minha imagem vai mostrar a ausência de ligação desse medicamento ao rim, portanto, a ausência de imagem. Perfeito. Não sei se me fiz claro. Entendi. Doutor, ele é utilizado para diversos tipos de problema para se detectar, desde uma tireoide até um câncer. Perfeito. Para a pessoa realizar esse exame, existe algum protocolo inicial? Esse exame, assim como praticamente todos os exames, quem indica são os médicos assistentes, né? São os médicos que estão cuidando do paciente. Então, basicamente, vou chutar agora, mais de 15 especialidades, 20 especialidades médicas têm cintilografias que podem auxiliar nos diagnósticos. As mais utilizadas, as especialidades que hoje têm mais importância em cintilografia são, por exemplo, a cardiologia com a cintilografia miocárdica, para ver pacientes que têm risco de infarto, né, que é um método mais sofisticado do que a esteira ergométrica, por exemplo, que também está aí para isso, para identificar pacientes com risco de infarto. Mas como a cintilografia traz uma imagem acoplada, é um método que serve muito para isso e coloca a cintilografia miocárdica num status de um exame com muita acurácia para esse tipo de diagnóstico. Para pacientes que já têm a doença coronariana conhecida, já são pacientes que já estão em tratamento, também tem muita utilização para ver como que está a doença agora que o paciente está tratado, ou para pacientes que colocaram stent, ou para saber se vale a pena colocar stents, porque não basta o paciente ter a coronariopatia, tem que ver a extensão que ela gera de problema para saber quando que vale e quando não vale. Outras especialidades, a cintilografia renal muito aplicada na nefrourologia, na pediatria, muitos pacientes com infecção urinária, principalmente crianças, merecem uma cintilografia para ver se chegaram até os rins ou se geraram cicatrizes renais após a cura da infecção. Na oncologia, um exame consagrado para identificar doença metastática já no esqueleto, já nos ossos, de várias neoplasias, as mais comuns que dão metástases ósseas, câncer de mama, próstata, melanoma, pulmão. E outras várias especialidades, neurologia para diagnóstico precoce e auxiliar o diagnóstico clínico de demências, pacientes já com problemas aparentemente podendo representar já o início de uma demência. A cintilografia tem uma baita aplicação nisso. Vai poder mostrar se de fato já começou um processo perfusional, de déficit perfusional no cérebro, em algumas regiões chaves para fechar diagnósticos de demência de Alzheimer, ou de demência frontal, demência temporal. Então é uma infinidade, eu posso passar várias horas falando. Doutor, obrigada por nos dar essas informações. Claro, um prazer, foi um prazer, obrigado pelo convite.
Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Precisando trocar os seus óculos com qualidade e preço justo de verdade? Vem aí o Mercadão dos Óculos na sua cidade. Uma ótica completa com opções de armações e lentes para toda a sua família. Venha conhecer os mais lindos óculos de grau e solar da minha coleção exclusiva. Você vai se surpreender com a qualidade dos produtos e os ótimos preços. Então, aguarde, hein? Não compre os seus óculos antes de conhecer o Mercadão dos Óculos, agora pertinho de você. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.